E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse por intermédio dos profetas. Vamos falar de profecia bíblica nessa roda de parola. Vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez para mais uma roda de parola inédita. Ô Paulinho, 114ª, como é que a gente fala essa aqui, naquela linguagem diferente lá? 114, mano. 114, mano. É isso aí. Essa parola de número 114, mais uma dentro do tema Jesus. Vamos aqui esticar esse tema, não sei até quando nós vamos, mas assunto é o que não vai faltar, tenho certeza. E nessa semana vamos falar a respeito das profecias bíblicas, então, do Antigo Testamento, que apontam para a vinda do Messias, confirmada, então, no Novo Testamento. E aí eu peguei nessa abertura, meninos, um texto que está lá em Mateus 1:22, né? Que é para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por intermédio dos profetas. Mas esse mesmo termo, só no Evangelho de Mateus, ele é repetido 18 vezes. Esse é um trecho, vamos dizer assim, que é característico desse Evangelho de Mateus. E aí, na semana passada, Paulinho, eu lembro de você falando a respeito do Evangelho de Mateus, que foi um evangelho escrito para os judeus, né? Então, uma das preocupações era realmente confirmar para os judeus que Jesus era o Messias esperado, né? Então, esse termo, para que se cumprisse o que foi dito, em Mateus, ele é repetido 18 vezes. Então, temos bastante assunto aqui para a gente esticar. E aí, mente brilhante, bora para lá, filho? Bora parolar, porque afinal de contas, hoje é dia de parola. Vamos embora. As pessoas estão nos ouvindo, estão nos assistindo, estão nos parando loucamente. O WhatsApp não para em um momento, porque todas as pessoas estão fazendo perguntas e, para surpresa, as pessoas olharam e falaram assim: a partir de hoje eu vou ler a genealogia de todos os livros. Olha só, eu não sei vocês, mas eu já estou pensando em comprar um segundo chip para o celular, porque realmente a quantidade de chamadas está muito grande. Contratar um call center, né? Ai, vocês são os fanfarrões. Profecias bíblicas. Vamos destacar algumas daqui. O que a gente pode destacar de bacana? Não tem só em Isaías, né? Dá para a gente puxar Gênesis, Malaquias e por aí vai. Não, nós podemos começar já lá no próprio Gênesis. Podemos começar lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 21. Já podemos ali, no Gênesis, onde tudo começou, quando diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher os vestiu. Olha que interessante aqui, né? Quando eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: então Deus tinha um plano B, né? Mas, na verdade, o cordeiro ele foi morto muito antes da fundação do mundo, né? Então, Deus ele não foi pego de surpresa, ele não chegou e falou assim: rapaz, e agora? O que nós vamos fazer? Gabriel, Miguel, o que nós vamos fazer agora? E agora, quem poderá nos defender? Não foi ali que surgiu... Não foi ali que surgiu o Chapolin, não foi ali, apesar de nosso oráculo estar hoje vestindo a camisa de Chapolin, não foi naquele momento. Na verdade, esse texto aqui eu acho muito interessante, porque um texto antes, né, quando diz que, lá em Gênesis capítulo 3, verso 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Veja que legal, o homem, ele sempre teve a necessidade dele se achegar diante de Deus.
no Sermão da Montanha, não é à toa, que vai dizer, né, que bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Então, sempre o homem ele teve uma urgência, uma necessidade de estar na presença de Deus. Mas quando houve o pecado, o próprio profeta Isaías, lá na frente, vai dizer que o pecado ele faz divisão do homem com o seu Criador. E aqui ele quer se apresentar diante de Deus e ele acha que, de alguma forma, ele deveria cobrir a sua nudez. E aí ele vai lá e costura para si uma vestimenta. E ali, na verdade, o que ele está fazendo é tentando se aproximar de Deus de uma forma pela força do seu próprio braço, né? Mas aí você não pode se chegar diante de Deus de qualquer forma. Isaías ele vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. E quando eu explico a respeito disso, o exemplo que eu dou, na verdade, o esclarecimento, o trapo de imundícia aqui, nada mais é do que o absorvente da época da mulher. Lá naquela época não tinha Sempre Livre, não tinha OAB. Não, mas é verdade, é isso. Então, a mulher ela tinha que usar aquilo como o seu absorvente. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, você já sabe qual era a característica daquilo. Por isso que Deus fala, a tua justiça é como um trapo de imundícia, né? É sujo, né? O homem não podia tocar no sangue. E aqui, Deus ele fala, olha, não é dessa forma que você pode se chegar diante de mim. Para você se chegar diante de mim, é necessário que haja o derramamento de um sangue de um inocente. E aqui está dizendo que um animal ele foi morto. Então diz respeito que um animal inocente, sem mancha, sem mácula, teve que ser morto, um sangue derramado, para que o homem assim pudesse estar na presença de Deus. Veja que uma simples veste de pele de animal aponta para o Salvador, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vê em Gênesis, Deus já dizendo que um Salvador, o sangue de um inocente, deverá ser derramado, mas até que esse Salvador venha, depois a gente vai ver que eu sei que está coçando no nosso pequeno Chapolin, que tomou as pílulas na Nicolina na noite de hoje, ele vai querer dizer sobre a respeito de Abraão, que Deus proverá para si um cordeiro. Olha que interessante, de novo, dizendo a respeito da necessidade do derramamento de um sangue. E aí chega lá, quando João ele olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus. Então, lá em Gênesis, nós já vemos no Jardim do Éden falando sobre Jesus, nós vamos ver Abraão falando sobre Jesus, a lei apontando para Jesus, porque Gálatas, a famosa carta de Catarina, que nós já falamos em uma das nossas parolas aqui, muito bem falada pelo nosso querido Chapolin, ele, naquele exato momento, ele disse sobre Catarina, que onde Paulo vai dizer que a letra da lei, ela nos serviu como um aio, como um tutor. Então, veja que, desde lá de Gênesis, né, já estava apontando para Jesus, a profecia se cumprindo. E com vocês, o Oráculo, um patrocínio de Heinz. Heinz e Oráculo, tudo a ver. Eu nem gosto de ketchup. Eu não venho mais de vermelho, vocês estão me zoando muito, né? Mesmo porque esse negócio de vermelho hoje está meio fora de moda. Mas já que o Wilsinho tirou tanto sarro, né? E a minha bateria está aqui perto, ó. As minhas belas baquetinhas vermelhas, diga-se de passagem, né? Mas vamos lá. Will, você falou algo que me fez lembrar algo, me fez pensar algo aqui. A moeda corrente no reino espiritual é sangue. Tá? A moeda corrente no reino espiritual é sangue. E quando você fala do trapo de imundícia, né, e traz essa realidade do que é o trapo de imundícia, né, vale a gente lembrar que lá em Levítico, se não me engano, no capítulo 13, existem as leis acerca da impureza, acho que não é o 13, não, enfim, eu vou, depois o Arthur me corrige aí, mas vai falar da mulher com o fluxo de sangue, né,
E a palavra vai deixar claro que essa mulher, ela está em um período de imundícia, e qualquer, então, que tocasse nela, tocasse nela ou tocasse nesse sangue, né, teria participação nesta imundícia, né? E a gente sabe o que o sangue imundo compra no reino espiritual, ou a que ele paga no reino espiritual, né? O sangue imundo é o sangue dos sacrifícios a Satanás. Já o sangue do Cordeiro verdadeiro, o sangue de Cristo, é o sangue do sacrifício perfeito que comprou as nossas vidas, Apocalipse 5:9. Né? Ele comprou para si, com o seu sangue, povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. E só abrindo um parêntese, isso que vocês estão ouvindo aqui é chuva e trovoadas em Presidente Prudente, nesta noite de segunda-feira, na qual nós gravamos a Parola 114, tá bom? Fecha parênteses. Agora, olha só, voltando, né, eu só quis fazer esse anexo, Will. Eu não vou primariamente pegar Abraão aqui, não, mas eu vou pensar em Jesus falando acerca de si mesmo na profecia, né? Em Lucas, no capítulo 4, Jesus, diz a palavra que Jesus está na sinagoga, é dado a ele um rolo da lei, né, um rolo das escrituras, ele lê um trecho daquele rolo, né, ele encontra um trecho do profeta Isaías, ele lê esse trecho, fecha aquele livro, entrega para quem de direito, e todas as pessoas, diz a palavra, todas as pessoas estavam olhando para ele, esperando ele explicar aquela escritura, como era o hábito, né, dos rabis, dos mestres, explicar, falar sobre aquela escritura, e a explicação de Jesus foi muito breve. Ele diz assim: o que eu acabei de ler está se cumprindo diante dos olhos de vocês agora. Né? Ou seja, Jesus diz assim: eu acabei de me achar neste texto e estou aqui para que vocês vejam o cumprimento ao vivo e a cores. Então, isso para mim é fantástico. Jesus encontrou-se nas Escrituras. Ele reconheceu a profecia, ou as profecias, mas neste caso a profecia, uma das que dizia respeito a ele, que dizia respeito ao seu ministério, que dizia respeito à sua função como Cristo, ao objetivo do Pai, ao enviá-lo para esta terra. Né? Então, muito mais do que Jesus ter sido profetizado como homem, o ministério de Cristo, ou o ministério do Cristo, foi profetizado e detalhado muito antes da vinda do Cristo. E isso, por incrível que pareça, era tão difícil de compreender para os judeus, para o povo que estava ali cercando Jesus, que o próprio Jesus precisa desenrolar o rolo, encontrar-se no rolo e dizer para o povo: tá aqui, ó, o que eu acabei de ler pinta um retrato meu. O que eu acabei de ler mostra quem eu sou. O que eu acabei de ler me revela. Né? Eu estou aqui diante dos olhos de vocês. E não é necessário a gente detalhar que isso, sem sombra de dúvidas, causou mal-estar no meio dos doutores da lei. Porque, afinal de contas, essa interpretação, por mais que ela seja extremamente curta, rápida e objetiva, ela é muito mal vista por aqueles que julgavam-se os intérpretes da lei. Como esse cara diz isso com tanta convicção, sendo que nós, os doutores da lei, nós, os intérpretes da lei, não temos essa convicção que ele tem. Né? Então, aqui, mais uma vez, né, eu não sei se é algo que marca os paroleiros, mas, mais uma vez, a identidade de Jesus sendo percebida e proclamada por ele mesmo, né? Ele entendendo
ele entendeu quem ele era e deixou claro, né, para os seus ouvintes, para aqueles que estavam ali naquele lugar, quem ele era, para que não sobrasse dúvidas. Jesus diz, está aqui o retrato de quem eu sou profetizado muito tempo antes de mim. Né? E Jesus pega um trecho ali do Isaías exílico, né, do segundo Isaías. Então nós estamos falando de algo lá do século V, século VI antes de Cristo, quando diz respeito a essa profecia, e Jesus falando, olha, desde muito antes de eu existir, estava aqui o meu retrato pintado para vocês. Eu gosto de uma das afirmações de Jesus que está lá em João 5,39, que vai falar a seguinte coisa: as próprias escrituras dão testemunho de mim, ou testificam de mim, né? O que eu acho incrível é que em nenhum momento Jesus ele cumpre alguma coisa que já não estava escrito, já não estava registrado nas escrituras, né? Ele fala a seguinte coisa: olha, quer saber de mim? Veja nas escrituras. Vocês erram porque não conhecem as escrituras. O tempo inteiro Jesus estava sendo profetizado e prometido, né? E aí o Antigo Testamento ele é rico nessas profecias messiânicas. E a gente, em algum momento, já em alguma outra parola, nós falamos a respeito da tipologia bíblica, que aí a gente mostra Jesus, né, em várias ilustrações, vamos dizer assim, e aí, 2 parolas atrás, nós mostramos as próprias aparições de Cristo no Antigo Testamento, mas eu particularmente gosto de algumas das profecias do Antigo Testamento, e o que eu acho bacana, Paulinho e Wilson, é que algumas dessas profecias, elas têm uma riqueza de detalhes que muitas vezes passa despercebido pela maioria. Se nós vamos pegar, e aí é o que eu quero citar hoje, Malaquias 3, 4, Malaquias 3 vai falar a seguinte coisa: e eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vos buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui profetizando não só a vinda de Jesus, mas profetizando a vinda de João Batista. A voz daquele que clama no deserto, anunciando a vinda do Salvador, né? E aí eu quero trazer uma provocação para a gente aqui, e a gente pode até aprofundar isso no segundo bloco, acho que até vale mais a pena, mas nós somos a geração que também profetiza a vinda do Messias, né? Naquilo que a gente fala, naquilo que a gente declara, nas próprias, nossa forma de viver, nós somos também, eu tenho escutado muito essa expressão ultimamente, né? A geração de precursores da vinda de Cristo, aqueles que anunciam a vinda de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, hoje existe uma geração se levantando para profetizar a vinda de Jesus, né? E aí além de Malaquias 3, Malaquias 4, ela fala também assim: mas vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Texto maravilhoso, lindo, né? E o que eu gosto de algumas dessas profecias é que não só declaram a vinda de alguém salvador, mas também de um libertador. É aquilo que a gente fala, né? Ser Senhor e Salvador, né? Salvador tem a sua característica, mas aquele que também é Senhor é aquele que vem para me libertar. E aí eu pego o gancho do que você falou do texto de Isaías, né? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar libertação aos cativos. Existe também uma profecia a respeito de um libertador, né? Não só de um salvador, mas de um libertador também. Exato, Arthur. E olha só, eu acho interessantíssimo você tocar nessa realidade, acho que é uma questão a se aprofundar mesmo, né? Nós sermos a geração
que também profetiza, né, a vinda do Messias, pensando agora, né, na sua segunda vinda. Isso significa que nós somos uma geração que carrega consigo uma incumbência de ser corpo de Cristo, mas de também desfrutar de uma unção de João Batista, né? E aí eu sou remetido a uma outra passagem, quem sabe também algo para desenrolar depois, quando lá em Mateus 17, João Batista é comparado com Elias, né? Havia uma fala do profeta Malaquias de que era necessário que viesse Elias, e os discípulos perguntam para Jesus sobre isso, e Jesus fala, não, isso foi profetizado para que vocês percebessem algumas questões, né, no fundo Jesus está dizendo, para que vocês percebessem a minha chegada, mas esse Elias já veio, e ele foi rejeitado, e aí os discípulos entendem que Jesus estava se referindo a João Batista, né, e de fato era. Agora, a palavra fala acerca de algumas facetas de João Batista que nós precisamos entender, e nós, como geração que precede, quem sabe, os últimos dias e os últimos tempos da vinda de Cristo, quem sabe essa mensagem extremamente contextual para a igreja dos dias de hoje. Enquanto vocês estavam aí falando, eu me lembrei de algo interessante. Já que o Paulinho falou que Jesus ele se identificou, né? É interessante que lá em Lucas, capítulo 24, verso 44, diz assim: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí, você vai lá comigo em Salmos, capítulo 22. Perdão. Salmos, capítulo 22, e você já começa lá, no verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de mim, de me salvar, tão longe das palavras do meu gemido? Veja, o Salmos 22, 1 já está apontando para aquilo que ia acontecer na crucificação. Paulinho, ele citou a respeito de Isaías, porque, na verdade, quando você pega lá em Lucas capítulo 4, que Jesus ele pega o rolo, vamos lembrar uma coisa, que ele não abriu, ele não fez uma toramancia, porque na época não existia a Bíblia, né? Então seria uma toramancia. Ele não pegou o livro do profeta Isaías e falou, deixa eu ver o que vai ser hoje aqui, e ele não fez isso, porque naquele dia era para ser lido exatamente aquela escritura, né? Porque não tinha versículo, não tinha capítulo, como a gente já falou aqui em outras oportunidades. E ali ele se identifica e diz, e hoje se cumpriu as escrituras que dizem a meu respeito. Diz a tradição judaica que havia um trono separado e ninguém sentava naquele trono. Diz a história que naquele dia, Jesus ele lê Isaías 61, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, tal, e ele se assenta no trono e diz, e hoje se cumpriu as Escrituras. E aquilo causou um burburinho naquele momento entre os sacerdotes que estavam ali, como se aquilo fosse um ultraje, mas na verdade se cumpriu aquilo. Se nós continuarmos lendo o próprio Salmos 22, no verso 7 e 8, vai dizer assim, todos os que me veem zombam de mim, estendem o lábio e maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor que os livre, livre-o, pois nele tem o prazer. Veja o que ele está falando. Lembra que no momento que Jesus ele estava preso na cruz, falava assim, não salvou aos outros, salva-te a ti mesmo, zombando dele. Então veja que quando Jesus ele está falando, Lucas capítulo 24, verso 44, ele está falando, olha, se você quer saber quem eu sou, veja o que os salmos falavam a meu respeito, o que a lei falava a meu respeito, o que os profetas disseram a meu respeito. E aí, tomando isso daí que vocês estavam falando, eu gosto do texto que está lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, que vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós estamos vivendo hoje
a era da igreja, a era da dispensação do Espírito Santo. É como se tudo estivesse acontecendo, Deus deu um pausa, vem a era da igreja, Jesus ele vai voltar no ar, e aí vai voltar tudo, e aí tem a tribulação, tem o milênio e tudo mais, o capeta vai para o inferno, se lascou por completo, mas aí nós hoje somos o João Batista dessa geração. Nós somos aquele que estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. João Batista era o caminho, era aquele que aplanaria o caminho para a vinda do Messias. E agora nós, como igreja, somos aqueles que estamos preparando a volta de Jesus. Esses irmãos pentecostais pré-tribulacionistas que querem empurrar a doutrina deles. Não, mas eu não falei isso. O que eu falei foi 1 Tessalonicenses, que fala o quê? Que Jesus voltará nos ares. Ele fala isso? É o que está escrito lá. Na ordem que você falou que vai ter o encontro, aí vem a tribulação. Tá fugindo. Não, o que eu estava falando era só para chegar. Não quer descer pro play. Não quero. Não, mas a era da igreja. Nós não estamos na era da igreja? Sim. Nós estamos na era da igreja. Eu não entrei naquela questão pré-tribulacionista, tribulacionista, pós-tribulacionista. O que eu quis dizer é o seguinte: Deus deu um pausa, Jesus ele vem para arrebatar a igreja. É ou não é? É o que está lá. Sim. Não, mas na ordem que você colocou, você falou que vai ter o encontro, aí vem a tribulação. Eu queria chegar e falar que o diabo ele se lascou, entendeu? Que ele vai lá se lascar. É isso que eu queria dizer. Não vamos discutir por algo que nós não temos consenso entre nós. Não vamos discutir sobre isso. Mas que o diabo ele vai se lascar, ele vai se lascar. Aliás, já se lascou na cruz. Isso. Essa parte nós somos convergentes. Deixa só eu fazer um adendo aqui. Will, Arthur e nossos amigos paroleiros ouvintes. Antes que vocês parem o Arthur na rua para perguntar, o Will na rua para perguntar, porque a mim ninguém tem parado na rua ultimamente. Não sei o que está acontecendo. Eu tenho que parar de andar de helicóptero, acho que é por isso. Mas é o seguinte, Jesus ele fala, né, para que se cumprisse aquilo que sobre mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. A Bíblia hebraica, já na época de Jesus, os livros hebraicos correntes, eles se subdividiam em 3 classes. A Torá, a lei. Os profetas e os escritos. Os escritos, eles acumulam dentro de si os textos históricos e os textos sapienciais. Então, quando Jesus fala acerca da lei, dos profetas e dos salmos, ele está falando de todos os 3 gêneros que, na época dele, eram reconhecidos. A gente sabe que hoje, no estudo um pouco mais ocidental, no estudo ocidental da teologia moderna, a gente fala de 4 gêneros literários. Quando os sapienciais, eles são extraídos dos escritos e dividem-se, então, na classe dos históricos, os escritos históricos e os escritos sapienciais. Então, aí fala-se de lei, profetas, históricos e poéticos ou sapienciais. Mas os 3 gêneros reconhecidos na época de Jesus, Jesus está falando, eu estou em tudo o que é registrado na Antiga Aliança. Né? Então, quando ele fala isso, né, de Lucas 24, acho que é o 44, qualquer coisa que você leu, né, Will? Quando Jesus toca nesse assunto, é justamente aí que ele quer dizer, em tudo que foi registrado na Antiga Aliança, eu estou presente. Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma pausa aqui nesse primeiro bloco da Parola 114, para a gente poder voltar, então, daqui uns dias, com a parte final desta roda de parola em 2D. Então, já sabe, deixa aqui o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo, siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em formato de podcast no Spotify. Grande abraço para você e até breve, se Deus quiser.
Tchau, tchau.